processo de nos convidar para isso, então, em nome também, meu pessoal, mas também do Filhos e da Visionar, que é onde os ministérios que eu trabalho, a gente agradece. Sou batista desde que nasci para Cristo. E brinco com o Sandro, ó, um dia que tiver uma vaga, você me contrata, tá? Eu trabalho com cuidado missionário em outras organizações e menos na Batista. Eu falo, poxa, assim não dá. Mas aí, onde tivesse oportunidade, eu queria servir. Então, hoje, coube aí nesse plano de Deus, hoje a gente está junto. Então, eu queria compartilhar aqui com vocês sobre um pouquinho dessa ideia, de onde veio esse propósito nosso de falar sobre esse tema. Deixa eu me apresentar primeiro, e aí vocês vão entender por que que a gente chegou nesse tema aí. Eu sou a Aline, casada com esse bonitão aí. Gente, esse é o mais bonito de todos. Todo mundo já sabe, é o meu, pela graça de Deus. Eu amo conhecer pessoas. Se eu pudesse, eu ficava o dia todo conversando e lendo. Prazeres que eu tenho na vida. Atuo como conselheira bíblica. Sou coordenadora de relacionamentos aqui da Envisionar, que aqui a gente trabalha com capacitação de líderes cristãos para fazerem o que o Sandro falou agora, que é discipulado. A gente acredita demais nisso. Se todo mundo tiver essa cultura de discipulado, o mundo é diferente. Os cristãos vão ser diferentes. A gente precisa de caminhar uns com os outros, não somente evangelizar, mas caminhar, né? Mostrar Cristo na prática. E também, pela graça de Deus, eu participo da coordenação do Ministério Filhos. E dele que me deu esse privilégio de conhecer tantos filhos de missionários e poder estar com eles, caminhar com eles, conversar com eles, ser ali uma referência para eles. Para nós aqui, essa aí no centro está a equipe de coordenação do Ministério Filhos e algumas atividades nossas aí que eu trouxe para vocês. A gente tem um momento muito especial para nós, que é o momento Encontro Filhos. A gente faz isso uma vez no ano, onde qualquer filho de missionário pode se inscrever depois dos 16 anos, desde que ele seja transcultural, né? Que ele entenda que houve essa transição de cultura onde ele está, que pode ser dentro do Brasil ou fora do Brasil. Então, ele passa um tempo lá com a gente. E nesses momentos, nesse encontro, a gente tem um momento muito especial que é da Roda Amiga, que é o momento que a gente conversa. Então, tem todo lá a palestra, o evento do dia, e depois a gente sai e conversa todo mundo junto. E nessas conversas, muitas, mas muitas histórias, assim, vêm à mente, e tudo. E, infelizmente, nesse último momento que eu tive com eles, sabem o que mais eles falaram nessas rodas amigas que inquietava eles? Era justamente a questão da fé. E eu vou embargar para falar isso de novo. O quanto eles não queriam saber mais de Cristo, o quanto a vida com Deus não tinha mais sentido para eles. E aí eu falei, nossa, nada me deixa mais triste, por isso que eu já separei meu lencinho aqui, do que lembrar desses rostos novamente. E eu fui, desde que o Sandro chamou, esse foi o primeiro tema que me veio na cabeça, justamente por ele estar tão presente. E o Sandro falou assim, ó, fale do que Deus está falando no seu coração. E para mim é isso. É, Que tristeza ver esses filhos longe de Cristo. E a gente sempre se faz essa pergunta, mas o que aconteceu? O que está acontecendo? Por que está existindo? Então, hoje não é a ideia de trazer a resposta, mas conversar um pouco sobre isso. Porque às vezes a gente não fala tão claramente, né, sobre isso. E isso tem estado presente, graças a Deus, tem tantos outros que seguem firmes, que hoje são missionários também, que hoje são pessoas, cristãos que no seu meio que representam Cristo, mas tem tantos outros que não. E esse nosso coração fica muito pequenininho quando a gente lembra disso. E quando eu falo isso, talvez no seu coração você já tenha lembrado de algum nome, lembrado de algum rosto. E por isso eu queria começar falando de 4 pilares eu não vou falar deles, mas eu queria que eles estivessem aqui na nossa conversa. Eu quero apresentar, assim, 4 pontos que é importante a gente pensar antes de entrar no assunto. E o primeiro deles é justamente o lamento. A importância desse lamento. Porque às vezes o pai ele fica tão triste com essas
com essa situação que ele não pode nem, não quer nem comentar isso com ninguém, ou quer esconder. Então eu não consigo começar esse momento senão dessa forma que é pedindo para a gente parar e orar por esses nomes que vieram na sua mente. No meu tem aqui alguns que eu lembrar, choro de novo. Pessoas que estão tão presentes com a gente, aqueles tão queridos, e você olhar para ele e falar assim: não, não acredito que hoje ele não quer saber de Cristo. Como ele deixou isso, né? Como ele deixou essa graça do Senhor e quer olhar para trás. Então, se isso também está acontecendo com você, às vezes é na sua família, né? Alguém que está aqui ao vivo ou que vai assistir gravado depois. Se isso está acontecendo com você também, se você lembra de algum nome, eu queria te convidar também a pausar o vídeo e orar sobre isso, orar por essa pessoa. Então, eu quero orar agora com cada um de vocês sobre isso. Senhor, nós lamentamos, Pai, lamentamos a saída, lamentamos ter que falar sobre isso, Pai. O nosso coração fica bem pequenininho, sabendo que são filhos teus, Pai. Se nós nos entristecemos, imagina o Senhor, que é o mais interessado nisso, Pai. Como dói, Deus, dói vê-los negando a fé, vê-los tendo atitudes tão distantes daquilo que os pais ensinaram, daquilo que os pais privilegiaram para eles. Que tristeza ver isso acontecendo, que tristeza saber que eles escolheram seguir uma vida longe do Senhor. Pai, nós queremos nos unir a esses pais que aqui estão, mães, pais, pessoas que conhecem eles, Deus, para nos unir à sua dor, dizer que nós sentimos muito também. Pai, nos ajude a ter pessoas em seu caminho, que eles possam conversar, se abrir, mas também, Deus, nós, claro que queremos pedir para o retorno desses filhos. Nós sempre teremos a esperança disso, e o Senhor nos traz essa esperança. Nós podemos ter essa confiança no Senhor de que o Senhor é mais interessado nisso tudo. Então nós queremos orar por eles, Deus, por cada nome que cada pessoa pensou aqui. E que, quem sabe, em pouco tempo a gente possa se reunir novamente e contar. Olha, eu tenho um grande testemunho, esse voltou, agora está aqui comigo de novo. Pai, nós queremos chorar juntos, mas também um dia nos alegramos novamente, Pai. Nós oramos por isso em nome de Jesus. Então, posto isso, esse é um ponto que eu queria dizer. Então, lamente por isso. E a gente também. A gente pode ficar triste por isso, né? Também queria falar sobre o que nós vamos falar hoje. Não tem a ver com religiosidade, mas vida com Deus. E é nesse sentido de ter esse encontro com Cristo. Porque às vezes os FMs, sim, eles se cansam da religiosidade de estar tanto tempo na igreja fazendo as mesmas coisas. E tem, gente, tem coisa que nem a gente não gosta, né? Tem aquela fase, você fala, eu queria tanto ter um grupo de jovens, a minha igreja não tem. E hoje a gente não quer falar desses FMs que estão com essas questões, mas, o pai que é aquele frequente a igreja do pai, que tem louvor tradicional e ele quer ir para uma outra igreja. Não é isso, né? A gente está dizendo aquele filho que está longe de Cristo. E como a gente pode pensar nisso? Tem aí 5 características de pessoas que estão vivendo com Deus, por exemplo, eles têm essa afeição e a necessidade pelo Evangelho. Se seu filho demonstra essa compreensão das verdades, se quer viver, né? Se ele tem esse desejo de obedecer, se ele está demonstrando fruto de bondade, de generosidade, se ele tem um desgosto pelo pecado. E esse a gente pode dizer que está querendo crescer com Cristo, né? Ou ele está sendo só religioso mesmo. Está indo porque você vai, faz porque você mandou. Então, esses são alguns sinais que a gente pode ver se esse filho tem uma vida com Deus ou se ele está só seguindo um padrão para, não quero encheção aqui para o meu lado, eu vou seguir, né? Lembrando disso, né, falando o que que é uma vida com Deus, eu lembro desse salmo, que como ele é profundo e quantas vezes a gente também se perde na religiosidade, que a gente quer ver tanto comportamento e esquece que o evangelho é muito mais do que isso, né? O evangelho é isso, é fazer uma oração dessa que nem o salmista. Deus, eu te busco intensamente, minha alma tem sede de ti, quero te contemplar.
Quantas vezes a gente perde isso na caminhada? E os nossos filhos estão começando essa caminhada. Então, por vezes, será que a gente está conseguindo também ser tão assim específico para mostrar para eles que não é religiosidade, é mais do que isso, né? Um outro pilar também que tem a ver com o que nós vamos falar é sobre responsabilidade. Eu não queria de jeito nenhum começar sem pontuar isso, que o nosso objetivo não é encontrar culpados, apontar o dedo e dizer, você fez. Porque a gente sabe que questão de viver com Deus, os pais têm uma responsabilidade óbvia de ter uma influência, mas os filhos também têm influência de outros lugares, têm uma decisão pessoal nesse propósito. Então, nós não estamos aqui trazendo um apontar de Deus, mas também, sim, lembrando dessa frase, que é o pastor Tiago Lincoln, meu pastor lá de Manaus, que ele dizia que a minha, ele diz assim, ó, eu não quero dar motivo, eu não quero dar munição para a atitude errada do meu filho. Então, eu quero estar em paz de dizer, ó, eu fiz a minha parte. E se meu filho foi, é a decisão dele, mas eu quero estar livre disso, né? Eu não quero sentir esse peso. Então, quando hoje a gente fala, eu queria que você tivesse aberto nesse sentido de ouvir, dizer assim, olha, essa parte eu fiz, essa parte eu não fiz, às vezes não dá tempo de voltar, talvez esse filho já está longe há muito tempo, você acha que assim, não está mais no seio do seu lar, mas só isso, né? Em mente, assim, que não é sobre a sua responsabilidade, mas nesse sentido, do que pode ser, do que pode fazer, sim, né? E por último, esse compartilhar, que eu queria depois que a gente dá um tempinho para você compartilhar alguma história, se você quiser escrever no chat, é importante para nós, para te ouvir, não seja só uma fala sozinha, né? Então eu vou passar só 3 momentos e o foco deles é esse segundo, que é o olhar dos FMs. Nesse tempo, trabalhando com filhos de missionários, a gente foi conhecendo muitas coisas, a gente fala sobre muitos assuntos no Ministério Filhos, mas nós notamos que essa questão da fé, por ser tão, aspas, natural, poxa, a gente está falando com um cristão, a gente nem precisa falar disso, porque é óbvio que o pai, missionário, é óbvio que isso vai acontecer. A casa missionária, ela é perfeita, maravilhosa, todo mundo tem um momento de devocional lindo, os pássaros cantam, a família. Não é, né? E sabe que não rola, tem confusão, nós somos seres humanos, pecadores miseráveis alcançados pela graça. Mas nessa vivência, a gente ouve dos FMs muitas coisas que eles falam assim, ah, bem que meu pai podia estar ouvindo aqui. Ah, por que que vocês não falam isso pro meu pai? Aí eu brinquei, preparando assim o material, falei, ó, tá aí uma oportunidade, né? Mas de trazer o olhar deles, o que eles entendem que não foi bom nessa criação, que eles mudariam. E eu fiz essa pergunta para algum deles e eu vou trazer para vocês, então, nesse segundo momento. Esse primeiro, olhar, porque como cristãos a gente sempre parte do que diz as Escrituras, depois o olhar deles e depois um olhar para os pais. E aí, né? Aconteceu, o que que os pais podem fazer? E assim a gente vai. Então, estava brincando com o Sandro agora, eu falei, não tem como falar desse tema e não lembrar dessa parábola. É impossível falar de filho pródigo, filho que saiu, filho perdido, sem falar da parábola dos dois filhos perdidos. E eles me chamam, esse texto me lembra muito o filho de missionário, porque tem as duas figuras de filho, né? Aquele filho que se rebela e diz: chega, já dei, eu não quero mais saber de nada, eu vou embora, lá, me larga que eu quero a liberdade. Mas principalmente o que me chama a atenção é o filho que fica, que pela denotação das escrituras, pelo contexto bíblico, a gente vê que é o religioso, que é aquele mestre da lei que sabe tudo, mas não faz nada, que é aquele que exige de Deus, que é aquele que está ali pela religiosidade, que tem carinha de crente, roupinha de crente, mas às vezes está longe de Deus, que está coladinho, a gente acha que está coladinho com o pai, por frequentar a igreja, por saber tanto, mas na verdade está tão longe de Deus. Então essa parábola me chama muita atenção, me lembra dos filhos, porque a gente encontra muitos assim. E no começo, a primeira vez que eu estive no encontro, isso me chocou. Porque, imagina,
filho de missionário, né? Dá tudo certo. É, o quanto ele tinha jeitão de crente, jargão de crente, canta todas as músicas, mas quando a gente se aproxima nesses momentos de roda amiga, o coração nunca foi entregue para Cristo. E por que que a gente fala isso? Por que que volta nisso? É que talvez é, que eu falei, é tão natural que talvez o pai não tenha olhado para isso. Pode ser. Às vezes é só uma questão do filho de não ter aceito mesmo, também. Mas seja como for, a gente gostaria de ver o que essa parábola fala, e o tema, né, da nossa mensagem é do versículo 24. Ele fala que o filho que voltou, né, ele estava perdido e foi achado. E que prazer o que a gente tem quando há esse retorno. Mas o que me chama a atenção nessa parábola é que o filho que vai se arrepende, ainda que é uma parábola, né? Não é uma história, então a gente não sabe tudo que poderia acontecer. Mas ainda que ele volte por um interesse, não pela genuína relação com o pai, mas ele diz: Olha, eu quero voltar. E que privilégio que tem quando o filho quer voltar. Porque se a casa do pai fosse uma desordem, se a casa do pai fosse um lugar horrível, esse filho não ia querer voltar. Mas ele pensa: Não, na casa do meu pai tem isso. Na casa do meu pai, a honra até para o empregado. Então, eu quero voltar. Então, que os FMs nossos encontrem, né, esse lar também. Diz, ó, eu quero voltar. Eu saí, mas eu tenho um lugar, um abrigo, um ambiente saudável para poder voltar. Mas também o outro, que olhou para o pai, estava o filho que ficou, que estava caminhando com o pai, mas estava longe de tudo. E a parábola termina sem fim, né? O pai demonstra graça para o filho que voltou e o filho recebe, entende. E pai demonstra graça para o filho que ficou e ele se cala. E se Jesus não terminou essa parábola, creio que tem um ensinamento para nós aí. O que esse filho não quis? O que que fez ele não aceitar isso, né? Esse filho religioso ficou. Então, quantas vezes a gente não cria também religiosidade, todos nós, né? Não só nos filhos, nós mesmos, né? É muito difícil nessa caminhada cristã. Eu sei, toda vez que eu vou preencher o meu relatório do informativo missionário, falo, nossa, ai, eu vou escrever só isso. Ai, nos leva uma tendência a querer ser mais bonitinho, né? Ter mais enfeitadinho do que verdadeiro. Não falar dos problemas. Isso pode nos ajudar a longo prazo a ser um pouco mais assim. Até mesmo se afastar do Senhor, mas para querer agradar homens. E talvez os filhos estão bem nessa proposta, né? E aqui eu voltar só um pouquinho. Então, o que eu fiz? Eu pedi para alguns filhos missionários me responderem duas perguntas. O que que você acha que seus pais fizeram que te ajudaram a ter fé no Senhor? E o que que você acha que foi ruim? Então, eles tinham que me responder só isso. O que que você acha que foi bom? E o que que você acha que é ruim a ponto de você não querer fazer com seu filho? Então, eu compilei agora algumas respostas aí, obviamente preservando os filhos que responderam, mas está na íntegra a frase do jeito que eles mandaram, assim, e a gente vai comparar, e é perceptível a diferença de famílias, a diferença de atitudes e o que isso gerou no filho ou não. Esses filhos que estão por aí, evidente que também não cabe nem falar, mas tem alguns que estão desviados, tem alguns que hoje têm padrões totalmente fora dos hábitos cristãos. Tem alguns que são de famílias de pais separados, que se separaram no percurso, né, enquanto ele estava no campo. Tem pais, tem filhos aí que hoje são missionários e que já têm filhos e que responderam também. Então tem de todos os tipos, assim, e porque eu fiz questão de misturar isso para ver o olhar dele sobre isso, né? Porque se a gente pega um filho que tá tudo bem, tem bons padrões ali do pai. Será que o privilégio foi todo do pai, que fez tudo certinho? Vamos pegar a receita de bolo com esse pai. E aí, quando você chega lá, ele fala: Não, tem coisa, eu sou missionário hoje, mas tem coisa que eu não faria igual meu pai fez, não. Então, eu queria compartilhar então um pouquinho com vocês isso.
esse olhar deles. Então, né, e fazendo contraponto de um com o outro, né? Desse lado, eu chamei de praticantes. Uma pessoa, né, um filho, disse assim: a vida deles com Deus, mesmo não sendo perfeita, eu percebi o temor e a amizade deles com Ele. Isso me fez querer também. O exemplo deles de vida do Senhor, com o Senhor, tanto em casa quanto amigos e irmãos. Então, isso é o que ele diz que foi muito bom, que o aproximou de Cristo. Então, foi o exemplo dos pais. No contraponto, esse diz: queria muito que meu pai fosse somente aquele que a igreja conhece. Que o pai de casa não é o mesmo que o pai da igreja, que o pai legal, bacana. O pai de casa é totalmente outra coisa. E essa frase, nossa, que triste, né? Aí um outro fala assim: intencionalidade. Meus pais me deixaram falar, encheram a casa de Bíblia, me mostraram como seguir a Jesus é muito bom. Meu pai e minha mãe sempre conversavam comigo sobre igreja e vida cristã. E isso foi para mim um diferencial. Em contraponto desse FM que diz que isso foi muito bom, tem um outro que diz: olha, eu ainda, até hoje, sou obrigada a ir em tantas reuniões e encontros que eu detesto. O pastor aqui é sempre mais presente do que o pai. Então a gente vê de um lado um FM que diz: olha, tinha conversa, tinha bate-papo, tinha a Bíblia presente em casa de uma maneira gostosa, para eles foi leve. Do outro, ele vive essa imposição de tudo tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. E muito mais a história dessa pessoa é que hoje ela pouco conversa com os pais. Pouco, com o pai especificamente. Porque diz que ele tem é tudo vai fazer e é agora e é muito no que as pessoas vão pensar. E isso para ela a distanciou totalmente. E a representação do pai a conecta com Deus e diz: olha, isso me afasta de Deus, porque isso me mostra que meu pai, que fala tanto de Deus, tá assim, isso me afasta, né? Então foi a resposta dele. Essa, essa outra, a gente trabalha também essa questão de profundidade, né? Esse filho falou aqui sobre. E sempre foram abertos a nos falar de Deus em todos os momentos, na alegria, tristeza, dificuldade, dia a dia, na igreja, viajando. Enfim, Deus se fazia presente nas conversas e ele era a explicação para quase tudo quando a criança pergunta e pergunta. Que é isso? Como assim? Onde começa? Como funciona? Eles me ensinaram o valor das disciplinas espirituais e me ensinaram a desejar e ler a Bíblia, ler e obedecer a Deus. Essa é uma das filhas que hoje é filha de missionário, que hoje é filha, aliás, que hoje é casada e tem filhos de missionários e atua no campo missionário. O privilégio dela, o que te ajudou a ter uma fé em Deus? Ele fala, cara, por isso, porque meus pais me direcionaram em tudo que eu fazia. E não era só aspectos de disciplinas espirituais, de você tem que orar, ler a Bíblia, isso é vida com Deus. Mas ela dizia, olha, enquanto qualquer coisa que eu perguntasse sobre a natureza, eles direcionavam para Deus, qualquer coisa, né? E do outro lado, a gente tem um exemplo desse que fala, a falta de conversas e esclarecimentos sobre alguns assuntos geravam, geralmente são tabus, mas que envolve a conduta cristã. Para ela, uma grande falta que teve ela começou a buscar isso em outros contextos para tentar entender porque os pais não queriam tocar nesse assunto. Então, não, isso não é de Deus, não vamos falar sobre isso. E aí, então, essa pessoa foi buscar fora. E nesse buscar outras respostas, ela também encontrou outros caminhos, infelizmente. Então, para ela, isso foi algo ruim. Ela falou, poxa, se eu tivesse nos meus pais, se eu tivesse a liberdade de perguntar, seria diferente, né? É, e aí, então, eu lembro desse texto da Elise Fitzpatrick. Ela, para mim, é uma das grandes referências, né, que fala com mulheres. E ela disse assim, ó, sobre essa questão da gente não fazer esse discipulado com os filhos. E essa frase é bem profunda. Eu falei, não, eu tenho que deixar a frase inteira, porque eu gosto muito dessa frase. Esquecemos-nos de tudo que sabemos sobre a letalidade de confiar em nossa própria justiça. E lhe ensinamos que o cristianismo tem tudo a ver com comportamento.
E se, em um determinado dia, Deus estará satisfeito ou insatisfeito com eles? Eles foram ensinados de que Deus quer que eles sejam bons, que o pobre Jesus fica triste quando eles desobedecem e que pedir para Jesus entrar no coração é tudo sobre o Evangelho. Raspe a superficialidade da fé dos jovens ao seu redor e você encontrará uma deficiência de compreensão preocupante, até mesmo dos princípios mais básicos do cristianismo. E a gente tem visto com uma certa frequência isso. Os filhos, eles sabem o que é missões, por que que o pai está lá, o que que é, como é levantar sustento, mas não entenderam o que é vida com Cristo. Não entenderam que vida com Cristo é muito mais do que frequentar domingo à noite na igreja, servir, cantar ou qualquer ministério que esteja. Isso, quando ela diz raspe a superficialidade, será mesmo que a gente tem conseguido ser eficaz nesse sentido de ser profundo, entender que a gente precisa do evangelho, pregar o evangelho todos os dias, que é eu não sou ninguém, não sou nada sem Cristo. E a morte de Cristo me transforma. Reconhecer que eu sou pecador, mas preciso da graça diariamente. Muito mais do que as questões de religiosidade, né? Então, mais dois para a gente encerrar essa parte, né, dos filhos. Ele fala o que me chamou outra atenção foi esse da proximidade. Ele fala, olha, minha família, nós fazíamos devocionais em família, eles nos pastoreavam, estavam sempre por perto. Também lembro de sempre vê-los orando em casa, todo o tempo devocional com Deus, tendo devocional com Deus, e isso me encorajava. Então, nesses pais que estavam próximos, quando você pergunta para o filho, o que ele lembra é: nossa, meu pai estava próximo, meu pai fazia isso comigo. Eu não precisava de outra pessoa de fora, meu pai estava aqui, né? Enquanto o outro diz assim, ó, colocar a igreja como prioridade acima do relacionamento familiar. Isso afetou a minha fé, no sentido de que eu sempre fui mais preocupada com o serviço a Deus do que o relacionamento com Ele. Isso hoje é uma leitura que ela faz. E eu só perguntei, o que que foi ruim? Ela falou, poxa, Thaís, eu estava tão preocupada com chegar no horário, servir, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir cantar? E às vezes eu perdi o relacionamento com Deus. Então, hoje, né, sendo o nosso propósito falar sobre fé, o quanto também esse nosso ativismo é difícil, né? Quanto a gente esquece de coisas principais. Essa FM, que hoje também é missionária, ela diz assim, olha, o que que foi bom? Ela citou, ó, a equipe missionária tinha reuniões semanais de culto e eu participava. E até hoje me lembro da primeira vez que me deixaram compartilhar algo. Foi muito especial e importante. Não se referiram a mim como missionáriazinha, nem meus pais fizeram pressão para ser missionária, ou dar testemunho, ou me comportar de certa forma, porque eu tinha que ser, porque eu era fiel. Ela lembra o que que te aproximou de Deus? É eles me deixarem me aproximar também. Porque ao mesmo tempo eu não sou só um objeto, eu me sinto parte daqui, né? E isso fez com que ela falasse, olha, desde pequenininha eu fui integrada a isso, mas com muita tranquilidade, com muita leveza. Enquanto que o outro falou assim, o que que foi ruim para você? Ele falou, eu sou obrigada a servir na igreja sem um preparo que ela estava dizendo com isso? Tem muitas coisas que ela tinha que fazer por ser filha de missionário, por ser filha de pastor, e que ela não queria. Então, não, você tem que pregar. Vai no culto de jovens, vai pregar assim. Não, mas você vai cantar. Não interessa, eu não gosto, mas você vai cantar. E isso hoje, para ela, é uma das maiores inquietações de, "Ai, que horror, assim, eu não quero nem servir por causa disso, sabe? Então, o quanto pela religiosidade, pelas ações que a gente precisa fazer, a gente afasta o filho ao invés de aproximar. Ah, porque não tem ninguém, vai você. Mas às vezes a gente pode estar perdendo o próprio filho. O culto fica lindo, tem gente em todos os lugares, mas a gente perdeu o filho. E aí, então, o Ted Tripp, ele traz essa fala sobre a questão do comportamento, né? Que a gente está tão interessado também no que vai fazer, se vai fazer bonitinho, mas principalmente se o filho está bem engomadinho para ser visto, né? Ele tem que ser bem visto. E aí ele fala assim: o problema da hipocrisia é maior em lares que enfatizam o comportamento ao invés do coração.
Se o foco da disciplina e da correção é a mudança de comportamento, você perde o coração. Cada oportunidade de corrigir o seu filho é uma oportunidade para confrontá-lo com a profunda necessidade de perdão e graça. Enquanto o comportamento for a prioridade, você nunca terá espaço para compartilhar o que realmente importa, a esperança e o poder do Evangelho. E aí a frase dele, que é a mais direta possível. Se seus filhos forem como cãezinhos adestrados, eles se tornarão pequenos fariseus, limpos por fora, mas sujos por dentro. E a gente viu isso em alguns filhos, que muito bonitinho, carinho de crente, mas por dentro estava longe. E o que que a gente pode fazer nisso, né? Às vezes é a intencionalidade daquela pessoa que cuida, às vezes sim, como eu falei, não é sempre que os pais não fizeram isso, de forma alguma a gente diz isso, né? Mas às vezes o que que eu posso melhorar, onde eu posso ter mais esse contato. Eu vejo aqui o Sandro como um exemplo de sair com os filhos, de conversar, que é esse discipulado, além de a gente ensina Cristo, quando a gente vai tomar um sorvete, né? Não só assim, ensino Cristo, vamos aqui, vamos abrir a Bíblia, vamos ler Efésios, mas esse ensinar a Cristo foi algo que os FMs comentaram que foi importante para eles, né? E o que a gente pode dizer de tudo isso? O que acontece na vida de um pai que vê tudo isso acontecendo? O que a gente mais vê do outro lado, quando a gente atende os pais, acolhe os pais, é esse luto, primeira coisa, esse luto do filho ideal, de que, meu sonho é que meu filho seja um missionáriozinho, e o filho está lá, longe, longe, longe de Cristo, quanto mais missões. O pai lidar com isso não é fácil. E novamente quero dizer que eu sinto muito por você também. É claro que a gente tem os melhores planos para os filhos. A gente não quer de vez nenhum, olha, meu plano é que realmente ele se desvie aos 18 anos, que nunca mais volte para Cristo, que tenha atitudes totalmente contrárias com o Evangelho. Não. E essa deve ser uma dor terrível mesmo, de ver esse filho, mas esse luto do filho ideal, que é o padrão que você cria às vezes por comportamento. Eu queria tanto que ele fosse um pregador da palavra. E às vezes o filho está lá, tá firme com Cristo. Ele só realmente não quer mais, não quer seguir o caminho missionário, tudo bem. Como o pai pode lidar com isso? Isso é algo difícil de ser enfrentado e depois a gente vai dizer um pouquinho mais para frente que é necessário ter uns aos outros para isso. Esse quebrar esse luto é a primeira parte para a gente se conformar de certa forma, mas também entregar isso ao Senhor. Quebrar esse luto do filho ideal. Também a perda do controle, onde sim, muitos ídolos do nosso coração, muitas vezes é esse controle de ter controle sobre tudo. Meu filho é ótimo, meu marido é maravilhoso, tem tudo passado, limpo, minha casa é maravilhosa, tudo limpo. E aí, de repente, vem uma situação que você perde totalmente o controle. Não tem mais o que fazer. Fala, cara, mas eu fiz de tudo. E essa perda de controle é muito difícil também. Fala assim, eu não posso fazer mais nada. Eu não posso. E o quanto o Senhor trabalha isso no nosso coração. Porque isso, um, um desejo legítimo, pode se tornar um ídolo. Porque claro que é legítimo você ter um filho em casa, você querer isso. É óbvio. Mas às vezes a gente quer tanto isso e aquilo se torna um ídolo do nosso coração. Que eu começo a pecar, eu tenho atitudes contra Deus porque eu quero aquilo. Que é esbravejo, eu tenho ira, tenho inveja. Eu conversava com uma mãe há pouco tempo e ela falava que difícil. Os meus filhos, assim, assim, assim. E eu olho para o lado, a filha do outro entrando no seminário, o outro lindo, perfeito, fala tudo, é bonitinho, evangeliza. Cara, eu sinto muito isso. Eu tenho dor disso, eu tenho inveja disso. E, como a gente falou, lamento é ótimo. Quando a gente lamenta para o Senhor, mas quando a gente não critica, quando a gente não peca nesse processo, né? O outro que vem essa sensação de fracasso também e até descontinuidade no ministério, dependendo do impacto que o filho fez, do que aconteceu na comunidade, de uma ação do filho, o pai às vezes até tem que
sair do ministério por causa disso, ou transicionar de ministério, porque às vezes ali na comunidade não dá mais pelas consequências. E isso tudo é muito difícil, muito difícil. E aí, por que que a gente traz esses pontos que é, primeiro, para o próprio pai identificar se às vezes está preso em alguma dessas questões, mas também como cuidadores, né? Nós sempre olhamos para nós, mas também para aqueles que estão à nossa volta. O que que a gente pode fazer para ajudar? Identificar alguma dessas questões na vida do pai e poder estar ali, acolher, orientar, ouvir, porque não é, em alguns casos, os pais ainda podem mudar de atitude, né? Ainda é tempo, às vezes o filho ainda está ali, às vezes pode ser um acordo que pode melhorar essa relação. Para alguns, o filho já está longe. Então, alguns é possível mudar, outros não. É se conformar com isso e viver, seguir a vida com isso. Então, a importância de ter outras pessoas e para nós, como cuidadores, estarmos atentos para isso, né? Se esse for o seu caso, se você sente isso, se você percebeu mais ainda no momento, se a gente tocou num assunto muito delicado para você, se está doendo no teu coração, eu quero me colocar à disposição. Tenho certeza que o Sandro e a equipe do Sim da Junta também, para você conversar mais sobre isso, lidar melhor com isso, né? Porque fácil certamente não é, né? Mas aí, encerrando, assim, tentando, a gente queria falar muitas coisas, eu gosto de falar muito dessa área, mas eu falei, bom, 50 minutos vou tentar ser o mais sucinta possível. Querer dar, então, essas recomendações aos pais, que é de um artigo que eu vou trazer para vocês depois, no final, uma indicação de um livro também que fala sobre isso, mas desse artigo ele traz essas recomendações. E aí, meu filho, meu filho se foi, meu filho está perdido, meu filho é perdido tanto de um lado, aquele que saiu, ou tanto aquele que está, mas você percebe que não tem relação com o Senhor. O que que você pode fazer por si? Esse autocuidado vem da onde? Então, essas 6 dicas trabalham um pouco mais assim, para o pai entender melhor isso, o que que ele pode fazer. Então, primeiro, a gente não pode dizer que Deus compreende, não pode deixar de dizer que Deus compreende. Você pode buscar apoio e conforto no Senhor, ou nas redes sociais, ou numa, num momento de ira, que descarrega tudo lá, ou você pode ir para a fonte certa, que é a única fonte que pode de fato fazer algo, que pode trazer consolo, paz, é somente o Senhor. Então, saber que se a gente chora por um filho que partiu, e mais o Senhor. O próprio Cristo nos deu aquelas 3 parábolas lá, uma em cima da outra, de Lucas 15, para dizer que o olhar dele é sobre todos, a graça dele é estendida sobre todos. Se nós choramos, o Senhor é muito mais. Ele se importa com essa vida. E é muito bom a gente relembrar disso, porque às vezes parece que as nossas orações não atendidas, pode dizer, olha Deus, tá vendo? O Senhor não faz nada por isso? Mas não, Senhor, é bom te lembrar disso, que o Senhor entende e tem um conforto para você que somente o Espírito Santo pode dar. A outra questão é da identidade. Toda vez que a gente fala sobre isso, que os filhos se vão e que a gente fala com pais, a primeira coisa que a gente encontra é, em muitos casos, essa questão da identidade da pessoa está somente na paternidade. Ou seja, se eu não sou uma boa mãe, ou se eu não sou um bom pai, não sou nada. Então, tudo que eu faço é por isso, eu vivo para isso, e se alguma coisa nesse processo dá ruim, eu não tenho mais nada. Então, relembrar que a nossa identidade tem que estar em Cristo. Nós somos filhos amados, nós somos servos do Senhor, nós vivemos o compromisso com Ele, nós vivemos para Ele, e uma das nossas funções nessa terra, se o Senhor nos dá, é ser pais. Então, a nossa identidade é muito mais do que isso. Então, não pode dizer que há um fracasso total porque meu filho não está com Cristo. Não, de forma alguma. O Senhor te chamou para fazer tantas coisas. Então, busca essa identidade, se fortaleça em Cristo. Também essa, como foi falado um pouquinho lá no começo, distinção de responsabilidades. Olhe para esses sentimentos que hoje você tem com relação ao seu filho e diz, o que que eu posso fazer? Olha, eu posso sentar mais com ele, eu posso ouvi-lo mais, eu posso buscar estratégias vou comprar um joguinho,
tem o Puxa Conversa, que hoje está clássico, né? Que tem várias versões dele. É para a gente conversar um pouco mais. Eu posso colocar um outro adulto no meio para ver, conversar mais com ele. Pode ser. Então, o que que você pode fazer? Mas tem coisas que você não vai poder fazer. Isso é responsabilidade do seu filho, que é de fato viver a vida cristã. E nesse ponto, descanse no Senhor. Porque às vezes a gente quer viver por Ele, fazer por Ele, prazer, falar, não, não, não quero deixar longe, eu não quero. E aí não dá. Isso só traz ansiedade, tristeza ao seu coração. Então, viva você o que você pode fazer. E tem um círculo, né, que fala as minhas responsabilidades e a responsabilidade do outro. Lixe isso, o que é possível você fazer? E que o que é do filho, é ele que tem que ler, é ele que tem que viver, né? Também esse amor e comunicação. Ame humildemente e comunique-se. Às vezes a gente está tão triste que perde até essa alegria em falar. E eu sei que deve ser muito difícil conversar com alguém que está longe. Eu tenho uma pessoa que eu amo demais, que me levou a Cristo e que está longe. E que às vezes eu não tenho um mau assunto com ela. E é difícil porque você não tem quase o que falar. Porque eu não posso elogiar as atitudes que ela está tendo. Também não quero ficar o tempo todo criticando porque você não ser o chatão. Mas como a gente se mantém presente? Então, esteja presente com o filho, ainda que ele diga assim, ó, não quero mais saber. Mantenha essa relação de comunicação, pergunte, busca algum assunto aí que dá, mas não afaste mais. Você lembra do filho pródigo? Ele voltou porque ele tinha um lar que ele confiava, que ele gostava, que ele sentia paz. Senão ele não tinha voltado. E se nesse meio a gente se afasta, aí ele vai voltar para onde, né? A união conjugal, se for o caso, se tiver casado, vigie ainda mais para estarem juntos, para se fortalecerem juntos, porque o que às vezes a gente vê bastante é uma mãe sofrendo muito e um pai, ah, não, eu tenho que tocar a vida e eu vou embora, e os dois vivem a perda, mas de maneiras distantes um do outro, e não conversam. É importante a gente se fortalecer ainda mais. Então, pegue o seu relacionamento, viva um pouco mais intenso, tire mais tempo com o marido, até mesmo para ter uma mesma linguagem do filho, né? Quando acontecer algumas questões com o filho, ter os dois falarem a mesma língua. E conecte com os outros, quebre esse silêncio. Às vezes é tão vergonhoso falar sobre isso, que às vezes a gente quer nem tratar, né? Fala, não, deixa aqui no cantinho, não vou falar isso para ninguém. Mas abre-se com alguém, se isso está acontecendo, é importante você compartilhar. Como eu falei, não existe uma receita de bolo que alguém pode te dar de não faça isso, faça isso, faça aquilo. Tanto é que eu falei coisas óbvias, não tem coisa muito nova, mas é o ato da gente compartilhar, a importância disso, né? Então compartilhe isso com alguém, não deixe isso sozinho. Abre espaço também quando você sentir que tem alguém que está assim ao seu redor. Não é fácil para a pessoa falar. Esses dias eu convivo com uma pessoa há bastante tempo e ela demorou pelo menos assim uns 3, 4 meses para citar que o filho não estava tendo atitudes cristãs. Algo que para nós era visível. E eu já sabia. Mas ela mesma não conseguia expressar isso. Mas ali junto com ela, até que um dia desabou, falou, olha, não aguento, meu filho tá fazendo isso, isso e isso, né? Eu falei, ah, então tá aqui, ó, tô com você, vamos caminhar nessa, né? Então, eu quero encerrar mesmo, lembrando desse texto que traz um conforto para cada um de nós. Jeremias 29:11, que é o texto do Filhos. E amanhã é o dia Filhos, que é justamente 29/11, e a gente tem esse texto de Jeremias 29:11, que foi o texto escolhido para o Filhos lá no comecinho, e eu preparando essa mensagem, falei, poxa, Senhor, que versículo que a gente encerra? Também só me veio esse, porque no contexto não é muito bom. Jeremias está lidando com um contexto ruim, de cativeiro, o que as pessoas fizeram não foi bom. Eles estavam no cativeiro por um motivo que eles praticaram algo ruim, mas o Senhor os olha no cativeiro e diz: olha, eu estou olhando para vocês. Sou eu mesmo, estou vindo para vocês e estou dando graça. Olha, cuidem. E o Senhor mostra o amor dele, o seu amor por eles.
E aí, nesse processo, ele traz esse versículo, que eu sei, eu conheço o plano que eu tenho para vocês, fazer-vos prosperar e não lhes causar dano. Planos para dar a vocês esperança e um futuro. E aí, eu fecho com essa frase do Ronaldo Lidori, quando ele falou desse texto, ele fala que Deus leva a sério o pecado. Existe uma consequência para isso. Mas ele é igualmente apaixonado pela redenção. Então, nosso Deus está muito interessado em trazer esses filhos de volta. Porque o mesmo Deus que age com justiça, ele também age com graça. Então, que todos nós possamos nos unir, clamar para que o Filho entenda essa graça, para que ele volte aos caminhos do Senhor, e aí a gente possa voltar. Olha, o filho que estava perdido foi achado. E assim como em todas as parábolas, houve festa. E eu quero celebrar com vocês, a gente quer celebrar junto esse retorno também. Mas vamos fazer de tudo para que isso não aconteça da nossa parte. Como disse meu pastor, que eu não dê munição para um ato errado do meu filho, mas que eu seja o exemplo, que ele fala, olha, ali tá certo. Ele não veja em mim motivos para falar, ó, eu quero fazer igual uma coisa ruim, né? Eu deixo para vocês, só para a gente encerrar, alguns links aí, que depois eu coloco lá no grupo, que é o livro, especialmente o de Rock, que é o pastor, que fala muito sobre a questão de pais e filhos, se vocês não conhecem, o Instagram dele é muito jóia. Ele é bem direto nas ações, assim, né, para falar sobre isso. Ele é bem pontual, muito bacana essa relação pai e filho. E esse livro, Segundo Construindo Pontes, da Julie Lowe, ela trabalha filhos um pouquinho menor, não é exatamente para filhos jovens, mas para os adolescentes menores. Ele traz bastante exemplos assim de atividades até mesmo que você pode fazer, como chegar no filho, como conversar sobre o coração, como conversar sobre esse relacionamento com Deus. Muito bom. O outro do Deus Pródigo, do Timothy Keller, que fala sobre essa parábola de um olhar totalmente diferente. Esse olhar do filho que ficou, ele dá uma enfatizada nessa, né? Muito bom. E depois, desculpa, os quatro artigos que falaram sobre isso, que eu me baseei também para a gente falar aqui hoje. Então, deixa eu parar aqui. E eu quero agradecer, falar, poxa, foi um privilégio falar sobre isso e dizer que isso é fruto da caminhada com os FMs, e tudo que a gente falou aqui foi o que a gente ouve deles e a transmissão deles, como se fosse a boca deles dizendo para vocês, olha, por favor, façam isso, por favor, façam aquilo, né? Então essa é uma mensagem deles para todos os pais. Também, cada palestra que a gente passa aqui é uma enxurrada de, da, do toque de Deus, né, no nosso coração. Então, é mais uma que realmente fala no nosso coração e nos ajuda a, a olhar, né, ter um olhar mais profundo para nossa realidade, para nossa própria família, para que a gente busque fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, na dependência total de Deus. Então, a gente Uhum. aprendeu aqui muitas coisas, os pilares, as questões de 6 coisas ali que, se é a palavra certa, né? Mas 6 coisas que a gente pode estar trabalhando em nós mesmos como pais, né? Para quem é pai, para que a gente possa realmente não ser nenhum motivo, né? Ou justificativa, né? Para as escolhas que nós não sonhamos nem desejamos para nossos filhos, né? Uhum. Obrigado, Aline, por tudo isso. Agora, Prazer. aquele momento para você que está participando aqui da palestra, poder perguntar ou comentar, né? O que foi para você, o que Deus falou com você, para a gente somar, né, nesse momento aqui juntos. Vou parar de gravar para você ter essa liberdade também de falar tranquilamente.